Bate as palmas. Vamos lá? É tão bom louvarmos ao Deus de toda graça, juntos bendizermos a quem é nossa força, e assim festejarmos com toda a alegria o prazer de estarmos em sua companhia. Vamos no início, mais forte. É tão bom louvarmos ao Deus de toda graça, juntos bendizermos a quem é nossa força, e assim festejarmos com toda a alegria o prazer de estarmos em sua companhia. E a nossa resposta? É nossa resposta a este sentimento, voz do coração, amor incontínuo, uma viva chama, arte em devoção. É nossa resposta a este sentimento, voz do coração, amor incontínuo, uma viva chama, arte em devoção. Palavra sobre a importância de reconhecer que o reino de Deus não é nosso. Quando ele falou nesse texto da Bíblia sobre a entrada de Jesus no templo, expulsando os vendedores cambistas e botando ali todo o seu senhorio, mostrando que a casa de Deus é casa de oração, não casa de barganha, foi muito importante para os nossos dias. Eu gostei muito dessa mensagem, foi realmente edificante para a vida da gente, algumas renúncias, algumas questões que a gente precisa mudar na nossa vida, e ele falou de uma forma muito gostosa, né? Sempre com aquele dom da palavra da graça, né? Dessa facilidade em servir a Deus. Isso é bom pra gente, isso renova, isso mostra pra gente que é mais fácil servir a Deus do que a gente imagina. A palavra de Deus foi uma bênção essa noite, muito oportuna para o nosso ministério na igreja, para as nossas vidas. Palavra de despertamento, de renovação, de restauração e, sobretudo, a consciência de um evangelho vivo, um evangelho de experiência, não de regras, não de normas, mas um evangelho que traz paz, que traz ao nosso coração a verdadeira vida, como foi a palavra desta noite. Aleluia, bendito seja o Senhor. Agora, prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Deixe que ela frutifique em sua vida. Marcos 12. Começa provavelmente um texto escrito por Marcos baseado nas memórias de Pedro. Ele é sucinto. Mas o Evangelho de Mateus, no capítulo 21, também Lucas, no capítulo 20, basicamente narram o mesmo bloco de acontecimentos que a gente encontra aqui. E tem a ver com os últimos dias da vida de Jesus terrena. E ele passou a maior parte dos seus dias e do seu tempo fora de Jerusalém. Ele diz que Jerusalém é o lugar onde o profeta morre. Mas Jerusalém não era o lugar da vida. O encontro dele com Jerusalém é sempre gerando perplexidade, desde a adolescência. Está na casa do pai, todo mundo fica chocado. As vezes em que ele passa por lá, todas elas são marcadas pelo signo da conflitividade, do paradoxo, do choque, da polarização.
entre ele e as autoridades do templo. O Evangelho de João, especialmente, narra uma quantidade imensa de acontecimentos desse tipo, como tudo que Jesus dizia ou fazia no templo virava problema. Então a relação dele com o templo sempre foi uma relação de tensão, e os vaticínios, as profecias dele para o templo são todas carregadas de término. Os discípulos dizem: ó, vede, quantas pedras, que construções. E ele diz: em verdade eu vos digo que não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E boa parte do que se usou no final da vida dele como argumento contra ele, na blasfêmia de natureza teológico-político que ele havia proferido, ao dizer: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei, e ele se referia ao santuário do seu corpo. Mas a interpretação legalista, letrista, a exegese do conjunto de símbolos de letras, entendeu que era um anúncio sobre a destruição do templo, conquanto ele tivesse de fato feito isso, naquele momento não era disto que ele falava. O fato é que, antes do capítulo 12 de Marcos começar, Jesus entra montado num jumentinho em Jerusalém, vai ao templo, vê o estado de bazar de Istambul, no qual o templo se colocara, com vendas para todos os lados, e animais, e barganhas, e pessoas oferecendo sacrifícios mais garantidos, animais melhores, pedigree de ovelha sem defeito, custando mais caro, maior negociação, câmbio para lá, para cá, trocação, grana, pombarada, e tudo que é tipo de bicho, negócios de todos os tipos sendo feitos no espírito mais ostensivamente negocial, se pudesse imaginar, dentro do lugar de oração. O que não é difícil de encontrar, é só andar por aí que você vê que o mundo está cheio desses lugares. E aí Jesus olha aquilo tudo, observa com cautela e faz um azorrague. E no dia seguinte entra no templo e parte para a violência, para boa violência. Há determinadas formas de violência que, se não forem praticadas, elas denotam falta de saúde psicológica. Aquela violência de quem impõe limites no ato, porém o pratica com a significação de uma ira que precisa ser expressa. É por isso que se diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E ele entra meticulosamente ali, porque ele fez o azorrague no dia seguinte, portanto, não há aqui um surto de raiva, há uma deliberação. E ele vira as mesas, abre as gaiolas, solta as rolinhas e a pombarada, liberta as ovelhas, solta os carneiros, derruba as moedas. E esse é um ato que tem um significado de natureza conturbatória incomparável. Era uma provocação, era uma insurreição, era mais do que um discurso insidioso. Era a subversão em processo, em progresso, dentro do templo, contra a vontade das autoridades judaicas, porque nada daquilo era feito em oculto. Todo mundo ganhava comissão, tinha diarinha, semaninha, mensalinho e mensalão. E a moçada toda se servia do processo.
E ninguém fique pensando que estruturas e hierarquias religiosas não funcionam de modo muito parecido como tem funcionado, infelizmente, o Congresso Nacional. Já o livro de Eclesiastes nos diz que quando você vir um homem oprimido, saiba que sobre ele há um que o oprime, sobre este um outro que o oprime, sobre aquele um outro que explora, e sobre este um outro que ainda dele se aproveita. Essas hierarquias vampirescas da existência. Então todo mundo tirava proveito do que rolava ali, de modo que a intervenção de Jesus não é apenas uma intervenção profética, que podia ser entendida como um zelo, mas mexia em todas as dimensões, tanto relativizava as autoridades que consentiam com o fato de que o lugar de oração se transformasse num covil de salteadores, quanto também em conluio se associavam a esses que exploravam o povo, sendo eles mesmos os mantenedores dessa máquina de barganhas incessantes e de bênçãos vendidas, regiamente comissionados por permitirem tais coisas. Aí Jesus entra e acaba com isso e provoca logo o fato de que os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos do templo vieram procurá-lo e disseram: com que autoridade tu fazes isto? Quem te deu essa autoridade? Quem é que você pensa que é? Nós somos o pessoal do Sinédrio. Quem manda aqui somos nós. Aqui as coisas acontecem como a gente decide. A autoridade constituída aqui é a gente. Então, com que autoridade você vira a mesa e quem te deu essa autoridade? Aí Jesus disse: olha, eu vou responder essa pergunta a vocês se vocês me responderem uma outra. Vocês acham que o batismo de João era dos céus ou era dos homens? Aí a moçada parou, Caifás e companhia limitada se reuniram, aí chegaram à conclusão: se a gente disser que é dos céus, ele vai olhar para a gente e vai dizer: por que vocês não creram nele então? Se a gente disser que é dos homens, é de temer, porque todo o povo crê que João é um profeta e a gente pode ser chacinado. Vamos dizer, por exemplo, não sei. Aí vieram para Jesus e disseram: mestre, pensamos muito e é um dilema, se é do céu, se é dos homens, tem coisa dos céus, tem coisas dos homens, pode ser, pode não ser. De fato, mestre, deu uma crise existencial em todos eles. Nós não sabemos. Aí Jesus disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. E aí, por falar em autoridade, por falar quem é o dono do quê, quem falar a respeito de falar acerca de quem que a casa pertence, por falar em propriedade, em autoridade, em direito, Jesus lhes conta uma parábola. E essa parábola acontece da seguinte maneira: ele diz: olha, um certo homem tinha uma vinha, e ele iria se ausentar do país por muito tempo. Então ele arrendou a sua vinha a alguns vinhateiros para que eles cuidassem da sua propriedade e no devido tempo pagassem o que era devido. Quando o primeiro prazo se esgotou, ele mandou os primeiros servos para receberem o que lhe era próprio, ele era o dono. Mas aí os vinhateiros viram o homem vindo, os primeiros mensageiros, e a uns espancaram, a outros mataram, a outros ridicularizaram, a outros mandaram de volta. E o dono da vinha insistia e mandava novas levas.
E todos eles ou retornavam feridos e quebrados, ou não voltavam porque eram mortos, a ponto de que chegou num limite tal que o dono da vinha não tinha mais a quem enviar. E disse: enviarei meu filho amado, meu único filho, a ele respeitarão. E Jesus prossegue dizendo que quando o filho chegou, os vinhateiros olharam-no e disseram: eis o herdeiro, matemo-lo e fiquemos com a herança. Eis o herdeiro, matemo-lo e fiquemos com a herança. Interessante é que aqui na parábola o texto prossegue do verso 7 em diante, dizendo o seguinte: agarrando, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta palavra, ou esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. O texto prossegue com eles enviando agora uma comitiva formada de fariseus e herodianos, os dois grupos profundamente aliados ao Império Romano. Alguns fariseus mantinham uma posição de atitude resistente, mas os herodianos eram confessadamente entregues. E a questão que eles veem é sobre se deve pagar o imposto ou não a César. Aí Jesus disse: deixa eu ver essa moeda aí, de quem que é essa cara aqui? Ah, é de César. Então deem para o César o que é do César, e deem para Deus o que é de Deus. E resolvia tudo com essa simplicidade. Aí vieram os saduceus, enviados pelo mesmo grupo, pelo pessoal que se achava dono da vinha, os proprietários do negócio, os que tinham ganho o direito via uso capião. Era de Deus, mas deixou de ser. Ele largou na nossa mão tanto tempo que agora é nosso. Aí chega essa outra moçada aqui, que são os saduceus, que eram da classe sacerdotal, mas que criam tanto no rito, nas formas, nos cultos, que acabaram ficando vazios de fé, e neles já não habitava nenhuma transcendência, de modo que eles também não criam nem em espírito, nem em anjos, nem em ressurreição, nem em coisa alguma. Eles viviam apenas da mecânica do ritual. E esse pessoal chega também com uma questão para Jesus, dizendo: olha, tinha uma mulher aqui no nosso meio que viveu o seguinte drama. Ela casou com um homem e o primeiro marido morreu. A lei diz que o segundo irmão tinha que suscitar descendência ao primeiro. Ela casou com o segundo irmão, mas o segundo irmão morreu. Aí ela casou com o terceiro e o terceiro morreu. E assim ela foi matando todo mundo até os 7. Até que morreu o 7º. Que mulher da pesada. É que o pessoal insistiu em ficar. Uma mulher como essa, o sujeito tem que passar por ela e sumir. Mas eles gostaram, ficaram, ela secou os bichos, eles morreram. Pergunta dos saduceus: mestre, na ressurreição, já que eles não criam em ressurreição, os cínicos, eles não criam em ressurreição. Mestre, na ressurreição, de quem será ela mulher? Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo? Quem sabe ela é de todos. De quem que ela é? Aí Jesus diz: errais, não conhecendo nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque no reino dos céus eles não se casam e não se dão em casamento, são como
os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no trecho do texto de Moisés concernentemente à sarça, onde Deus mesmo diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Ora, o tempo verbal é presente. Ele não foi e não era. Ele diz: eu sou. E Abraão já tinha morrido, Isaque já tinha morrido, Jacó já tinha morrido, e Deus continuava dizendo: eu sou. Portanto, Ele é Deus de vivos, não Deus de mortos. O que mais? Aí a moçada sai. Todo mundo aqui é dono da vinha. Esse pessoal aqui que se sente, de fato, os proprietários do negócio. Aí chega um escriba, um sujeito dado às letras, aos detalhes, às exegeses, às minúcias, aos códigos de palavras, raízes. E ele chega aqui. Ele vira-se para Jesus e pergunta: qual é o principal de todos os mandamentos? Aí Jesus se deu ao trabalho simples de responder: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Aí disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. É todo mundo muito sim. Muito bem, mestre. E com verdade disseste que Ele é o único, e não há outro senão Ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. O cara sabia, mas perguntou. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente ou safamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém havia que ousasse interrogá-lo. Aí chegou a vez de Jesus. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Deus chama-lhe Senhor, o mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Agora olha aqui para mim. Não é à toa que depois que ele limpa o templo, a sequência segue exatamente esta ordem. As autoridades do templo, Caifás, os anciãos. A seguir, eles mandam uma outra questão, levada e representada por um grupo próprio para aquela questão, a do tributo, os fariseus, os herodianos. Depois, chegam os saduceus com uma outra questão. Depois dos saduceus, vem um escriba querendo uma discussão a respeito do significado essencial e do valor das coisas. No entanto, para Jesus, não importando a cara, não importando o argumento, não importando a entrada nele, se era pela via da pergunta da autoridade, que diz quem te deu autoridade, ou se era através da atitude subreptícia e maligna de fariseus e herodianos querendo colocar Jesus numa posição politicamente desconfortável, ou se era pela via da sutileza filosófica e cética dos saduceus na questão da ressurreição, ou se apresentava como uma tentativa de mostrar que Jesus tinha muitas palavras e poderes extraordinários, mas que era incapaz de fazer a síntese da essência do significado das coisas, e ele o faz.
Essas são as caras, mediante as quais elas se manifestam. Mas o espírito dos donos da vinha é o mesmo. Eles podem vir de um modo ou de outro, com a máscara que escolham, mas dentro dos seus corações há uma decisão determinada. A decisão é a seguinte: quem manda aqui é a gente. Ou a gente manda pela via da autoridade eclesiástica, ou a gente manda pela via da teologia, ou a gente manda pela via do controle do culto, a gente manda pela via das reflexões mais profundas, mas somos nós que mandamos. E o que se está dizendo aqui tem um significado imediato, histórico, concreto, da relação de Jesus com essas pessoas no tempo e no espaço. O que Jesus disse que aconteceria, que a vinha ia ser tirada a eles, dada a outros, aconteceu. E na passagem de Mateus ainda se faz o acréscimo. Se diz que esse senhor ficaria irado e enviaria as suas tropas, as quais destruiriam a cidade. O que com efeito aconteceu no ano 70, quando o general Tito invadiu, sitiou Jerusalém e a tomou, mostrando que não existe uma doutrina sobre a soberania de Deus, mostrando que Deus é soberano, que o César não sabe, mas frequentemente as pulsões que nascem dentro dele completam e realizam desígnios que lhe transcendem. Que os imperadores, os reis da terra, que pensam que são os senhores da vida e da morte, não têm a menor ideia de quem reina sobre todas as coisas. No entanto, ele quer deixar bem claro, não só para eles, mas para todos os seres humanos, que quando a gente vai entrando e entrando e entrando no negócio da fé, na casa de Deus, no culto a Deus, nas coisas de Deus, nos cargos de Deus, nas funções de Deus, separados para Deus, santificados para Deus, escribas de Deus, pastores de Deus, sacerdotes de Deus, bispos de Deus, autoridades de Deus, fanáticos por Deus, fariseus de Deus. O que nos possuiu já foi o espírito dos vinhateiros, que faz a gente dizer: esse negócio aqui é nosso. Isso carrega a semente do próprio pecado contra o Espírito Santo, porque Deus pode fazer a obra no lugar e eles matam a si mesmo. Chamam de Belzebu, de demônio, botam o nome que quiserem, são os vinhateiros homicidas. Como aconteceu no caso de Lázaro, que é ressuscitado de entre os mortos 4 dias depois de ter entrado em putrefação, de lá é tirado, vivo. E o que eles disseram em Jerusalém, esses mesmos homens? Agora ele fez um sinal que não o podemos negar. Se o deixarmos, o mundo inteiro virá após ele. Por isso decidiram matá-lo. Vai estragar o nosso negócio. Depois vem os romanos. Disseram eles: vão invadir o lugar, vão tomar nossa posição, vão instalar outros. Morra a Deus! Ou quem quer que seja o profeta. Mas nosso lugar não pode ser mexido. Isso aconteceu de modo concretamente prático e dramático em Jerusalém. Mataram o filho do dono da vinha. Mas acontece todo dia hoje. Acontece quando a graça de Deus quer se manifestar e os homens não permitem. Acontecem quando o perdão de Deus está se manifestando, mas os homens proíbem. Acontece quando o evangelho de Deus é supresso e no lugar dele é instalada a lei da morte.
Acontece todos os dias quando aqueles que se sentem incumbidos por cuidar de alguma coisa de Deus começam a pensar que a coisa de Deus é deles. E como Jesus mesmo disse, nós que vivemos agora na esperança de que Ele volte, como parábola escatológica dessa expectativa da segunda vinda, Ele advertiu que a gente poderia surtar e nos deixarmos tomar pela embriaguez. E não é embriaguez de álcool, é embriaguez psicológica, é surto, é loucura, é megalomania, é narcisismo, é tirania, e maltratarmos os seus servos. Quando não mata o filho, matam os filhos. Mas o negócio é nosso. Como algum desses mais conhecidos líderes evangélicos do Brasil, uma ocasião me disse: aqui não há lugar para Deus nesta conversa. Nesta aqui, eu estou dizendo para ele: você não tem lugar, quem decide aqui sou eu. Eu ouvi isto. Agora, isso acontece nos ambientes pequenos da gente também. Acontece no coração. Quando o Evangelho vem chegando, e a gente prefere matar o Evangelho do que deixar que ele seja o Senhor da nossa existência. O fato é que aqui dentro de nós ecoa uma voz antiga: sereis como Deus, sereis como Deus, sereis como Deus. A vinha não é de Deus, a vinha é minha. Se eu pudesse ser a videira verdadeira, eu sou e vocês são os caules. Esse é o surto essencial, é a psicose mais básica e maligna que habita a todos nós. Serei como Deus. Não só mataram a profetas e mensageiros e enviados, mas por último veio o filho da vinha. O dono da vinha envia seu filho, e a ele mataram, e mataram dizendo: oba, a herança daqui para frente é nossa. Me perdoem os irmãos, mas a igreja tem matado muito o filho da vinha e dito: oba, a herança é nossa. O cristianismo já matou muitas vezes o dono da vinha e disse: oba, a herança é nossa. Uma quantidade enorme de pessoas todos os dias dizendo: oba, a herança é nossa, o poder é nosso, nós o representamos, nós o carregamos, isto é nosso. Eu digo a todos esses, aos maiores, aos menores, das macro situações às micro situações, ninguém se iluda, porque o dono da vinha vem e vai arrancar aquilo que um dia você pensou que era seu e vai dar a outros. Eu pessoalmente tenho o sentimento espiritual de que a gente está vivendo um tempo no qual nós estamos vendo donos de vinhas que vão receber a visita do verdadeiro dono da vinha e vão ter a experiência dramática de ver como uma palavra de Deus muda tudo. Agora a gente mata e diz: oba, a herança é nossa, quando a gente mata o Evangelho também. A grande angústia de Paulo, na maior parte das cartas dele, é essa. Ele denuncia o tempo todo os que estão crucificando o Filho de Deus pela segunda vez, os que estão voltando à lei, os que estão retornando ao obsoletismo das coisas antigas, os que estão voltando à espiritualidade das barganhas, os que estão voltando à idolatria dos sacrifícios, os que estão voltando à cultura judaica como se ela fosse uma revelação divina, abandonando o Evangelho da graça, esquecidos do que Jesus já fez de uma vez para sempre na cruz, esquecidos de que já está consumado, e por isso matam outra vez em suas próprias consciências aquele que morreu de uma vez por todas para remir os pecados.
E há aqueles que ainda ensinam isso, porque quando o povo crê nisso, eles dizem: opa, a herança é nossa. Pobre do povo que se deixa conduzir por esses que dizem essas coisas, porque eles só as dizem porque no coração a alegria deles é: a herança é nossa. Eles sabem que o evangelho do reino tira o poder das mãos deles. Eles sabem que o reino de Deus deshierarquiza todos esses comandos. Eles sabem que no reino de Deus não há sumos sacerdotes, nem há sacerdotes humanos. Todos somos sacerdotes e há um único sumo sacerdote, e não foi feito conforme a ordem dos saduceus, filhos dos levitas, mas conforme a ordem superior de Melquisedeque, que abraça toda a humanidade. Isso tira o poder das mãos deles. Eles querem saber quem é que deu autoridade para a gente ser quem a gente é. Hoje à noite, eu queria que você fosse para casa levando no coração essa palavra. O quanto que no seu coração você se alegra por achar que pode ou consegue ludibriar a Deus, ou quanto que você acha no seu coração que existe o poder de autodeterminação sobre a sua própria existência. O quanto em você existe a ideia de que existe uma herança, um poder, uma riqueza que são seus, só porque você é você. Matemo-lo e a herança será nossa. Talvez a coisa mais demoníaca que exista na face da terra seja essa. Mais do que todos os altares consagrados aos demônios mais esquisitos. Mais maligno do que isso tudo é a casa de Deus, o lugar de oração. Daqueles que dizem que confessam o nome que está sobre todo nome. Ser usada apenas como fachada para um grande negócio que os vinhateiros da perversidade praticam. Se chegarem os profetas, eles vão matar. Se os mensageiros lhes forem enviados, eles vão tentar calá-los. Porque gente do mesmo espírito, quando encontrou o filho do dono da vinha, Jesus, a ele mataram. E gente do mesmo espírito, quando encontraram Paulo, pregador da graça do evangelho, do filho do dono da vinha, o perseguiram. E todos quantos querem viver e encarnar a consciência do significado do reino de Deus, de quem é aquele que está sobre tudo e todos, quando desejam praticar isso com serenidade de coração e sinceridade em suas almas, eles vão encontrar os vinhateiros estelionatários, que de um modo ou de outro vão querer eliminar qualquer risco de relativização, porque o que eles querem mesmo é o poder, o domínio e a herança. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com eles. Aí você diz: mas por que você está falando isso aqui para mim? Eu sou só o carinha que sou levado daqui para ali. É justamente por isso, é para você parar com isso. E também pensar e crer que isso dá no coração de qualquer um. Faça um exercício interior e você vai ver a quantidade enorme de vezes em que o evangelho chega e você mata. Chega. Eu já matei muito o evangelho na minha vida. Ele chega. Aí você diz: não, se ele entrar, vai mexer tudo, vai desconstruir tudo, vai bagunçar a coisa toda, vai desmontar. Eu gosto de ser o dono dessa parada. Eu prefiro o inferno da minha ansiedade do que a boa nova dessa graça. Mata essa desgraça, mas eu continuo andando dono das minhas próprias heranças.
Quantidade enorme que há de cristãos hoje numa dúvida atroz, dizendo: eu já sei o que é o Evangelho. Mas assim mesmo continuam matando o Evangelho, sacrificando o Evangelho, porque dizem nos seus corações: se eu crer e me entregar, eu vou ter que desmontar toda essa coisa que eu chamo minha. Então mata o dono, mata o filho do dono, mata a palavra dele, mata o Evangelho da graça dele, mata quem vier da parte dele, mata. Porque dado o tempo decorrido, nós já nos sentimos no direito do uso capião sobre a coisa. Até Deus agora tem que entrar pedindo muita licença. E como Ele é Deus, Ele decidiu nem entrar mais. Já transferiu para outros. E a maioria não ficou nem sabendo. Faz isso como um ladrão à noite. O pessoal acorda de manhã, crente que está tudo igual, já não está. Porque quem é o dono do Espírito é Deus. Não é você que é o dono do Espírito de Deus. Brinca com Ele e você amanhece seco. E Ele se transfere para corações que você nem sabe quais são. Não se vanglorie do seu poder de autodeterminação. Deus não pratica a lei do uso capião. O que é dele, é dele. Você é só servo. Se alegre na herança do Filho. Tudo que eu quero é o que de Jesus puder vir para mim como significado para a minha vida. Essa voz que diz: matemo-lo e apoderemo-nos da herança, é a voz da lei, da justiça própria, da autossantificação, do uso capião espiritual, dos poderes adquiridos, do tempo de casa. É o espírito maligno de Caifás, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, do covil de demônios, que praticava essa macumba toda em nome do Deus de Israel. Então olhe para o coração agora. Eu teria muito mais a dizer, mas sinto que já me estendi demais. Olhe para o seu coração, você que está aqui, quem vai ver em casa, em algum lugar, e apenas se pergunte o quanto eu estou disposto realmente a aceitar essa visita. Aceitar que a coisa é dele. Vocês já imaginaram? Que igreja iria acreditar se viesse hoje uma voz do céu que dissesse: abandonem todos os seus templos e andem peregrinando pelas esquinas, pregando o Evangelho livremente? Sabe o que ia acontecer? Nós iríamos nos reunir em praça pública e iríamos amarrar esse anjo em nome de Jesus, dizendo que essa era uma palavra do diabo. Porque já está tão feito do jeito que a gente fez, que nem Deus pode mais fazer de outro jeito. E o pior não é isso, Ele sabe disso. Por isso Ele não põe remendo de pano novo em veste velha, nem põe vinho novo em odre velho. Em outras palavras, a declaração que Jesus está fazendo aí é sobre a nossa incorrigibilidade, a nossa impossibilidade de nos convertermos. Quando a gente se sente o dono da vinha, uma coisa do diabo sentou na base do nosso ser. Essa é a coisa do diabo. Vocês querem saber qual é? Essa é a coisa do demônio. É quando o cara diz: o reino é meu. É quando ele vai achando que ele tem poderes especiais, que ele manda, que ele faz, que ele autoriza, que ele diz, que é, que não é. Aí, coitado, ele é o diabo e não viu. Ele está praticando uma ação espiritualmente perversa contra a graça. Ele está se rebelando contra o senhorio do eterno.
E ele está destruindo a manifestação do direito de Deus sobre nós. E quem faz isso se destrói junto. E como eu disse, isso tem muitas caras. Se esconde atrás de muitas fisionomias. E acontece todo dia. Quando a gente, ao invés de se entregar àquilo que a consciência do Evangelho produz em nós, a gente prefere fazer a manutenção daquelas coisas que nos dão o poder sobre aquilo que a gente controla. Deus só tem permissão em agir na nossa vida, nesse caso, se não mexer em nada. Porque qualquer ação de Deus que mude tudo e que diga, entrega, porque o dono sou eu, vai encontrar de nós apenas o espírito homicida que um dia matou Jesus e hoje mata a consciência, mata a graça, mata qualquer coisa, mas não se entrega nunca, porque o negócio agora é meu, dizemos nós. Pobre de você, que é o dono do negócio. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ninguém saia. São 9 horas, dentro de 5 minutos nós vamos estar encerrando. Eu queria fazer um convite. Olha aqui para mim. Eu queria convidar você que até o dia de hoje, por mais que tenha dito que crê em Deus, que crê em Jesus, mas honestamente, sem palhaçada, olha para o coração e diz: eu nunca estive disposto a entregar nada que me fosse importante. Nunca. Na minha vida, Deus só teve espaço naquilo para o que eu não ligava. E se ele chegar querendo mexer profundo demais, eu mato. Porque ninguém vai mexer em quem eu sou, em quem eu já consegui. E se o Espírito Santo falou com você hoje acerca disso, e se você recebeu a convicção do Espírito, que você era um castelo consagrado a Deus e fechado para Deus, porque você é o dono da parada, e que é hoje se entregar e devolver e não resistir, e deixar de matar a boa nova em você, e quiser acolher como quem se entrega, então saia do seu lugar e venha até aqui à frente, juntinho de mim, que eu queria fazer uma oração com você. Pode vir. Sei que tem muita gente querendo vir. Só vir. Só esquecer que você é evangélico. Pensar que você é um ser humano, que você vai ver que o Evangelho é para você também. Só evangélico pensa que o Evangelho não é para eles. Por isso que está todo mundo tão sem Evangelho. Mas se você esquecer que é evangélico e lembrar que você é só gente, então, pelo amor de Deus, o Evangelho volta a ser para você. Venha. E quem vier, chega bem aqui à frente, bem juntinho, tá? E eu vou pedir também a qualquer pessoa que queira vir botar a mão no ombro de qualquer desses queridos que estão aqui e orar com eles, também podem se sentir à vontade para vir. Chega bem, espalha aqui, ó, para a minha esquerda e para a minha direita, para caber todo mundo. Pode vir. Há um doce espírito aqui. Matemo-lo e a herança será nossa. Há um doce espírito aqui
E eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. doce presença, doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, que renovará e que renovará em nossos corações. Louvado seja o Senhor. Perdão, Senhor Jesus, quando a gente mata e mata e mata a boa nova em nós todo dia, quando ela chega e a gente a assassina porque a gente não quer entregar o controle, o poder, porque nós não somos diferentes de Caifás, nem das autoridades do templo, e nem de saduceus, de fariseus, herodianos, escribas. Nós só temos outras caras, nós só temos outros disfarces, mas no fim a gente não quer entregar a propriedade. A gente não quer dar o que é teu, a gente quer ter direito de uso capião sobre a nossa existência. E Deus que tome cuidado, porque senão a gente o exila da nossa vida para sempre. Sem saber que com isso a gente vai se acabando, se destruindo. Senhor Jesus, nós estamos aqui para depor as armas, para declarar que é tudo teu, que a vinha é tua, que nós somos teus, que a gente não quer resistir, que a gente não quer lutar contra ti, que nós não somos usurpadores. Ao contrário, nós queremos acolher a tua graça, tua palavra. Nós queremos remeter o fruto próprio para ti. Nós queremos que a nossa existência produza esse fruto do amor, da alegria, da paz, da bondade, da misericórdia, da benignidade, do domínio próprio, da solidariedade. Por favor, não deixa que a gente fique assim, caninamente donos de um lugar religioso, que é lugar de morte, onde não nasce fruto nenhum, aonde só vinga a vaidade do poder, do domínio, do controle, da barganha, do dinheiro, da supremacia de uns sobre os outros. Esse demônio, por mais que se esconda atrás de nome cristãos, está desnudado, desmascarado, em nome de Jesus. E ele vai ter que botar a cara dele para fora, porque o Evangelho chegou e a palavra de Deus vai prevalecer. Em nome de Jesus eu peço que tu realizes no coração de cada um também o fincamento da
espada do teu pertencimento que atravesse o nosso ser e nos fixe a ti para sempre, Senhor. Agora pacifica o coração de cada um e dá a cada um volte como quem perdeu as obrigações, como quem se entregou e descansou. Em nome de Jesus. Amém e amém.